Fala BioVibes, e aí, boa tarde, como vocês estão? Passando aqui mais uma vez para começar nossa videoaula. Hoje o nosso tema é sobre os grupos dos seres vivos, desde os seres vivos mais simples aos seres vivos mais complexos. Vamos esmiuçar, falar sobre tudo que é mais importante para que você possa atingir uma eficiência máxima naquela sua prova do Enem. Vamos com a gente? Hoje a gente vai falar sobre procariontes e eucariontes. Então, desde lá da aula de citologia, volta lá, se inscreve no canal, participa, compartilha. Veja lá que nós já falamos das diferenças de células eucariontes e procariontes. Mas isso é muito importante agora quando a gente for falar sobre justamente como esses seres vivos se relacionam com o meio ambiente. E aí não posso deixar de lado. Eu tenho que mostrar para vocês o gráfico do sucesso, ou seja, os dados que apontam como esses assuntos vão aparecer na sua prova. Então, nesse gráfico aqui em pizza, você está vendo que esses assuntos dos grupos dos seres vivos, desde os mais simples até os mais complexos, basicamente nesse ponto eu chamo a atenção para vocês dos grupos de bactérias, os moneras, dos fungos, dos protistas e também do grande grupo dos vegetais. É um assunto que você está vendo aqui, aparece algo em torno de 25% das questões que envolveram esse tema cobram os grupos desses seres vivos. Então é um assunto muito evidente na sua prova, questões que envolvem o metabolismo desses seres vivos, fermentação, quimiossíntese, eles vão estar presentes na sua prova e ao longo desses anos do Enem sempre apareceram. Nós temos temas aí ligados à parte dos vegetais, fotossíntese, ciclos vitais, anatomia, fisiologia dessas plantas e também a própria fotossíntese. Então vamos entender muito bem agora como é que esses assuntos vão aparecer na prova para vocês. E aqui agora vai só o que é mais importante nesse processo para vocês. Acompanhe aqui minha aula agora. Então olha só, pessoal, quando a gente fala sobre procárias ou procariontes, seres vivos mais simples, a gente tem que lembrar nesse cladograma, nessa árvore filogenética, o parentesco evolutivo. Então a vida no nosso planeta surge aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. E você há de pensar comigo, vai concordar com o professor Anderson, que se a vida surge há 3,5 bilhões de anos atrás, em um ambiente onde a gente vai pensar como é que era esse ambiente, chuva torrencial, raios, uma pressão atmosférica diferente da que a gente tem hoje. Então era uma condição muito inóspita. E o ambiente aquático, principalmente marinho, que estava sendo formado, era um ambiente mais estável, propício para esse mecanismo. Então por isso que provavelmente a vida surge nesse meio aquático através de células mais simples, as chamadas protocélulas, que nada mais são do que moléculas de fosfolipídios que começam a realizar interações moleculares e formam um espaço interno mais isso mesmo, BioVibes, um espaço interno mais estável, onde essas moléculas não sofressem tanta ação do meio ambiente externo. Então essas protocélulas, elas passam a ser consideradas células verdadeiras quando elas ganham moléculas com capacidade de armazenar o material genético e passar ele para a descendência. Isso mesmo, BioVibes, capacidade de reprodução. Então surgem aí as primeiras células procariontes, as chamadas células dos grupos das arqueobactérias e das eubactérias. As eubactérias são as bactérias que nós conhecemos, as mais conhecidas no nosso dia a dia, que estão sobre o nosso corpo, estão no ambiente se relacionando com o nosso organismo. Essas bactérias, provavelmente mitocôndrias e cloroplastos, estavam nesse período, se formaram nesse período, e essas bactérias tinham como característica a ausência de membrana nuclear. E essa ausência justamente fez com que essas células tivessem um material genético disperso. Essas células mais simples, da qual mitocôndrias e cloroplastos provavelmente faziam parte e posteriormente foram englobadas por células eucariontes, elas formaram todas as bactérias heterotróficas e as cianobactérias que nós conhecemos até hoje.
Em contrapartida, no grupo das arqueobactérias, aquelas bactérias encontradas em regiões bem inóspitas, regiões extremas, como dentro de vulcões, ambientes extremos em pH, essas bactérias, as arqueobactérias, elas conseguiram, em ambientes inóspitos, começarem uma cadeia alimentar inicial com base em reações de oxirredução. Ou seja, nesse ambiente vulcânico, nesse ambiente de um pH alterado, nesse ambiente com matéria inorgânica, essas bactérias têm capacidade de promover a reação de oxirredução e gerar moléculas orgânicas, dando início e sustentação a toda uma cadeia alimentar. Dessa forma, a vida foi passando de formas mais simples a formas mais complexas até chegar na célula eucarionte, que tem como característica principal, BioVibes, a capacidade, como a gente já falou, de se estabelecer e se relacionar muito bem graças ao conjunto de organelas membranosas, que possibilitaram a vida dela muito mais eficiente, com maior capacidade de relações e complexidade. Fantástica essa descrição, né, BioVibes? E no quadro do professor Anderson, o que a gente observa? A gente vai observar justamente essas diferenças entre eubactérias, arqueobactérias e eucárias ou eucariontes, que são esses seres vivos mais complexos hoje. Então, quais são os pontos que vocês têm que lembrar? É a hora daquele print, é a hora de você parar e fazer as suas anotações e lembrar de todos esses pontos que eu estou falando aqui. Com relação ao envelope nuclear, a carioteca, nas bactérias tradicionais, nas bactérias mais conhecidas, as eubactérias, essa carioteca é ausente. Nas arqueobactérias, elas são ausentes também. É a característica da célula procarionte. Somente nas eucariontes, essa membrana nuclear ela surge e a partir daí desenvolve todo um conjunto de organelas membranosas. Nas organelas membranosas, nós já sabemos, a partir dessa carioteca, que somente na célula eucariótica ela vai estar presente. Tanto na célula de eubactérias quanto nas arqueobactérias, elas são totalmente ausentes. Uma observação interessante, o peptidoglicano. O que é isso? Nas células dos procariontes, existe um envoltório externo muito ligado à proteção desses seres vivos, que é a chamada parede celular. Nesses procariontes, a parede celular ela é formada basicamente de um carboidrato estrutural, o peptidoglicano, ausente nas arqueobactérias e também nas eucárias, já que para elas não torna-se necessária a presença desse envoltório. Com relação aos lipídios, são muito comuns em todos os componentes, esses fosfolipídios, esses compostos que vão dar origem a essas membranas plasmáticas e enzimas que têm ligações diretas com o metabolismo nuclear também vão estar presentes, variando nos tipos e na complexidade delas. Com relação à síntese proteica, BioVibes, lembrem-se que a única organela que vai estar presente em todas as células, a única BioVibes, são os ribossomos. Por quê? Porque eles são importantes na fabricação das proteínas. E como todo ser vivo não vive sem proteína, não importa qual a célula, qual o ser vivo, todos nós teremos essa organela para que a gente possa produzir as diversas moléculas proteicas importantes demais para o funcionamento celular e da fisiologia corporal dos seres vivos. Nesse outro quadrozinho, BioVibes, eu fui mensurando para vocês, eu fui especificando para vocês a presença dos introns, que são sequências não codificantes no material genético, em relação a esses três grupos de seres vivos. Também coloquei para vocês a resposta que principalmente essas células procariontes, as bactérias, elas vão ter com o clorafenicol, que é um antibiótico produzido por um tipo de fungo muito simples que passa a ter uma inibição na síntese proteica. Então, nós observamos que principalmente para as bactérias, esse crescimento é inibido, porque ele age na subunidade 50S do ribossomo, impedindo assim que toda aquela cascata de ligação peptídica que é trazida pelo RNA transportador possa ocorrer. Então esse antibiótico passa a ter uma influência muito eficiente nesse mecanismo. E eu vou mostrar para vocês em questões e você deve estar lembrando que isso já apareceu na nossa prova do Enem. Com relação à organização desse nosso DNA, ele pode ter a presença de proteínas ou não. Nas células procariontes, as proteínas que organizam o DNA, chamadas histonas, não estão presentes, aparecendo apenas na célula eucarionte. E por último, você tem a relação entre a forma do cromossomo,
que é circular nos seres mais simples, e também o crescimento a temperaturas acima de graus Celsius, que vão acontecer especificamente nas arqueobactérias, que conseguem sobreviver em regiões vulcânicas, com a temperatura ultrapassando mais de alguns milhares de graus Celsius. Olha que tabela fantástica, BioVibes. Eu consegui, nesse momento, resumir toda a diferença entre procariontes, grupo das arqueo- e eubactérias, e o grupo dos eucariontes. Fica muito atento, porque isso ajuda e muito a você responder várias questões que vão aparecer na sua prova. Falando sobre a célula procariótica, BioVibes, especificamente a célula bacteriana, você vai estar vendo aqui atrás de mim uma célula típica de uma bactéria, que é um dos seres vivos mais fantásticos do nosso planeta. Você pode não gostar, você pode até achar que é ruim quando a gente desenvolve uma faringite bacteriana, quando em alguns casos uma pneumonia, uma tuberculose, uma infecção urinária, entre outros diversos tipos de bactérias, parasitas que podem vir a colonizar o nosso corpo. Mas lembrem-se que existe agora no seu organismo mais de 10 trilhões, isso mesmo, BioVibes, mais de 10 trilhões de bactérias colonizando tanto a porção externa do nosso corpo quanto a porção interna. E essas bactérias são muito importantes para a estimulação do nosso sistema imunológico e o equilíbrio dele. Elas funcionam de uma forma mutualística, auxiliando, simbionte, auxiliando o funcionamento do nosso corpo. Ou seja, elas são muito benéficas. Tanto é que hoje em dia, após o nascimento da criança, esse bebezinho é colocado em contato direto com o colo da mãe, para que eu possa trocar essa microbiota, para que eu possa ter contato entre as bactérias da mãe e o corpo da criança, estimulando assim o sistema imunológico já nas primeiras horas, antes até da mamada, para que essa criança possa começar a desenvolver o seu sistema imunológico e possa, através do contato com o corpo da mãe, desenvolver assim uma resposta imunológica mais eficiente. Olha que fantástico. Então esqueça, BioVibes, que bactéria é algo nocivo. Existem seres vivos parasitas e existem seres vivos extremamente importantes que vão produzir, inclusive, alimentos para a nossa dieta. Então, quando a gente pensar em bactéria, olhando nessa imagem, nós vamos ter estruturas de adesão, de fixação, principalmente em locais onde você vai ter a facilidade de expulsão dessas bactérias. Cito para você como exemplo o trato urogenital. A urina, ao sair pela uretra, ela é um veículo de proteção do nosso corpo contra essas bactérias. Tanto é que as bactérias que vão colonizar o nosso sistema urinário, elas vão ter que ter uma grande capacidade, proteínas de adesão, para fixar elas na uretra e impedir que a saída do xixi possa facilitar assim a sua expulsão. Então, falando em estruturas de adesão, nós temos fímbrias e nós temos também as cápsulas, que são estruturas que vão auxiliar na fixação dessas bactérias. Olha que legal! Além dessa estrutura de fixação, nós temos também outras estruturas internas, como parede celular para a proteção dessa célula bacteriana, controle do que entra e que sai e também proteção na osmorregulação. Nós temos flagelos, estruturas de locomoção. Vocês, mulheres, podem perceber que vocês estão muito mais expostas a infecções urogenitais. Por quê? Porque a principal bactéria que vai colonizar esse espaço é a E. coli, que está no trato digestório, no final do trato digestório, na região anal. E a proximidade com o canal vaginal faz com que essas bactérias migrem. E pela má higiene que pode ocorrer algumas vezes, essa bactéria pode chegar até esse trato vaginal, desenvolvendo assim infecções urogenitais. Olha como elas são danadinhas. Elas conseguem se movimentar graças a esses flagelos. Dentro, o que a gente vai ter? Um citoplasma sem organelas membranosas, com a presença apenas de um ribossomo, que é mais simples e um pouquinho diferente do ribossomo nosso, das células eucariontes. Esse ribossomo vai ter o papel basicamente de síntese proteica de todas as moléculas proteicas, de membrana, enzimática, de estrutura que vão compor essa célula bacteriana. O cromossomo vai ser circular, espalhado no citoplasma, mas mais uma vez
com função de defesa, de reconstituição do DNA principal e também de reprodução sexuada, para promoção da troca através do mecanismo de conjugação, que vai ocorrer por um longo pelo, que é uma alteração de um flagelo chamado de pile sexual, que vai comunicar o citoplasma de uma célula doadora com a célula receptora. E dessa forma, elas trocam o material genético, possibilitando o que, BioVibes? Que ocorra a recombinação. É isso mesmo, coloca isso na sua cabeça e nunca mais erra. As bactérias, elas não são modificadas pelo ambiente, elas são selecionadas pelo ambiente. Então, quando você toma um antibiótico, quando a gente usa uma substância que venha matar as bactérias, o que vai acontecer? Esse material genético fica disperso e ele pode ser assimilado por outras bactérias vivas, gerando a recombinação e o surgimento de novas bactérias. Então, o antibiótico, essas substâncias que matam bactéria, elas não induzem modificação. Elas são responsáveis pela seleção das bactérias. E essas bactérias que resistem, elas passam esse material genético para toda uma descendência, gerando o quê? Uma superpopulação de bactérias. Bactérias cada vez mais fortes, resistentes. Por isso que hoje, BioVibes, os antibióticos eles são totalmente controlados. Por quê? Porque já existem na natureza bactérias que tomam de canudinho o antibiótico. Para elas não servem mais. E se a gente continuar usando antibiótico de modo indiscriminado, isso vai gerar cada vez mais populações de bactérias extremamente resistentes. Cuidado, olha que perigo. Então, pensando nessas funções que nós já citamos anteriormente, no que diz respeito a todo o papel das bactérias, a gente observa que as bactérias têm papéis fantásticos, que você tem que estar gravado na sua cabeça. Um dos principais papéis das bactérias, BioVibes, no meio ambiente, é que elas têm papel de decomposição. Elas são responsáveis pelo processo da reciclagem. Tá vendo esse meu passador? Isso aqui é um produto industrializado. Isso aqui, quando ele perde a sua função e a gente joga no lixo, ele vai ser enterrado. Ou seja, essa substância ela vai depender de alterações de intempéries, temperatura, pressão e ações mecânicas para que ele seja degradado. E a partir daí, essa composição dura centenas de anos para ser reabsorvida pelo ambiente. Afinal, nós não temos decompositores no ambiente para o lixo tecnológico, lixo plástico. Já a nossa matéria orgânica, o meu corpo, o seu, do animal, das plantas, esse corpo ele tem fungos e bactérias que vão pegar essa matéria orgânica, decompor e devolver para a natureza. Por isso que a gente não tem grandes resíduos de matéria orgânica no ambiente. Além dessa função decompositora, as bactérias também podem ter ações parasitárias. Ou seja, teu corpo é rico em nutrientes, a temperatura é ideal, o nosso corpo é um cofre repleto de nutrientes. O nosso corpo é um cofre cheio de riquezas. Então, alguns parasitas não querem ter o trabalho de produzir. Eles querem pegar essa riqueza para eles. E aí, o que eles fazem? Eles vão tentar invadir o nosso corpo para conseguir colonizar e assim absorver esses compostos. A maioria dos parasitas, eles não vão querer matar o seu hospedeiro, porque senão ele tem que se mudar de hospedeiro, ele pode morrer também. Então, muitas das bactérias, elas vão ser parasitas, mas vão conviver com o nosso organismo, de modo que a gente consiga sobreviver, plantas e animais também da mesma forma. Além dessa função de doença, nós também temos funções mutualísticas, importantíssimas quando a gente falar na aula de ecologia no ciclo do nitrogênio, porque são bactérias fixadoras, nitrificantes e desnitrificantes que promovem a circulação do nitrogênio, que é um dos elementos mais importantes em formação de ácidos nucleicos e proteínas, componentes extremamente úteis no processo de formação e multiplicação das células. O que mais as bactérias podem agir? Olha que foto fantástica aqui do meu lado. Olha a bactériazinha olhando para você com seu flagelo, as fímbrias, parede, membrana, citoplasma com nucleóide e ribossomos. As bactérias podem ser produtoras, isso mesmo. Toda a cadeia alimentar ela tem início a partir de seres produtores que pegam energia e jogam em moléculas orgânicas para que possam ser utilizadas pelos consumidores e através dessas reações de respiração celular retirem energia, BioVibes,
para que eles possam fazer o seu metabolismo acontecer. Então existem bactérias quimiosintetizantes que vivem em regiões extremas, no grupo das árqueas, que dão sustentação a toda uma cadeia alimentar, em ambientes extremamente profundos, em zonas abissais, onde não chega a luz e não tem nenhuma forma de vegetal fotossintetizante. Então lá, toda a reação ecológica de nível trófico, de transferência de matéria e fluxo de energia ocorre graças a essas bactérias produtoras. E para a gente terminar, 2 pontos importantes. Hoje em dia, as bactérias são muito úteis na biotecnologia. A gente falou disso lá numa aula específica BioVibes nesse canal sobre biotecnologia. Dá uma acompanhada lá que você vai encontrar. Clica, compartilha e manda para os seus colegas que estão precisando absorver esses conhecimentos nessa reta final. Então elas são muito úteis na produção de hormônios como insulina, na produção e multiplicação de DNA que vai ser utilizado nos transgênicos. E por último, lógico, você não pode esquecer as bactérias que estão presentes na nossa alimentação, desde a fabricação de alimentos, como também essas bactérias que são muito úteis na composição de diversos alimentos que fazem parte da nossa dieta. Olha como é interessante e são essas aplicações que eles vão cobrar de vocês na nossa prova. Falamos dos procariontes e agora o grupo dos eucárias, da qual eu, você, todos nós fazemos parte. Isso mesmo, animais, fungos, plantas, protistas, somos representantes do grupo dos eucárias, ou seja, aqueles seres vivos que têm células mais complexas. Olha aqui na nossa arvorezinha filogenética o ramo que vai estar levando a todos os nossos grupos. Essa célula mais complexa possibilitou a resolução de vários problemas ambientais. Lembra-se que eu falei para você que a vida surge na água. Então, um dos grandes problemas que a célula tem, que é a desidratação, no ambiente aquático, ele é facilmente resolvido. A partir do momento que se formam os continentes, lá no período do início da vida, bilhões de anos atrás, o que vai acontecer? A competição nos mares e oceanos é gigantesca. E aí algumas espécies querem sair desse ambiente competitivo para um continente que não está colonizado, que não tem seres vivos. A competição é quase inexistente. Porém, BioVibes, você tem que pensar comigo, esse ambiente de informação dos nossos continentes, ele é muito agressivo ainda. E o principal problema apresentado para essas novas formas de vida que querem colonizar esse espaço é a desidratação. E para isso acontecer, algumas soluções evolutivas nessas células e nos seres vivos, em consequência, tiveram que ocorrer para que esses seres vivos pudessem se adaptar nesse ambiente novo de ar seco, com a baixa quantidade de disponibilidade de água. O primeiro grupo que a gente vai observar que consegue começar a colonizar diferentes espaços são os grupos dos protistas. Tá? Os protistas englobam seres vivos que compõem tanto algas uni- e multicelulares como os protozoários, que são normalmente formados por uma única célula de vida livre ou parasitária que vive ainda nesse ambiente dependente da água, mas já em ambientes de água doce, e que esses seres vivos, por essa célula eucarionte mais desenvolvida, conseguiram se adaptar muito bem a esse novo ambiente de informação. Então você vai acompanhar aqui comigo que eu coloquei um resuminho para vocês de como é que são esses protistas. Então olha lá, vou desaparecer aqui para que você consiga visualizar muito bem somente a tabelinha. Então nós temos protozoários que são formados por uma única célula e essa célula vai ser o eucarionte. Essa célula eucarionte tem como principal forma de conseguir sobreviver nesse ambiente novo, de água doce principalmente, a estratégia evolutiva para conseguir sobreviver à grande entrada de água por osmose é a presença de uma estrutura, chamada vacúolo contrátil, que com gasto de energia joga essa água em excesso para fora. Esses seres vivos são todos heterotróficos e se alimentam por fagocitose. Eles englobam partículas que estão dispersas no ambiente, se unem aos lisossomos e a partir daí essas partículas vão formar o chamado vacúolo digestivo. O que é importante fica na célula, o que não é importante é jogado fora, por um processo de exocitose. Alguns protozoários mais especializados vão ter aberturas semelhantes a bocas, chamadas de citóstomas, e outros também vão ter estruturas de locomoção da membrana,
os chamados pseudópodos, além também de flagelos, cílios ou também a ausência de estruturas de locomoção. Então você viu aí um resumão de como as células dos protistas estão organizadas. E nesse grupo eu tenho tanto os protozoários, que são unicelulares, como as algas, cujos representantes podem ser uni- ou pluricelulares. Falando das algas, o que nós temos? Esses seres vivos, fotossintetizantes, com uma imensa importância ecológica. Todo o oxigênio que eu estou respirando, que você está respirando aí, ele vem através da produção fotossintética das algas unicelulares que estão espalhadas nos oceanos e mares do nosso planeta. Elas têm uma alta capacidade de produção e um menor consumo, e esse excedente é utilizado por nós que realizamos respiração aeróbia. Essas algas, elas também participam no ambiente marinho das cadeias alimentares. Elas são os produtores, tanto as unicelulares quanto as pluricelulares, que vão ter um corpo mais evidente, visível, com diferentes cores, verdes, marrons ou vermelhas, que são importantes na alimentação de diversos seres vivos. E aí vai uma observação que eu vou chamar a atenção para vocês agora. A grande diferença que fez com que as algas saíssem do reino vegetal é que as algas não possuem embriões no seu desenvolvimento, algo que é comum nas plantas e que são protegidas, por exemplo, por estruturas de dispersão. Como as algas não possuem esses embriões no seu desenvolvimento, fizeram com que esse parentesco não fosse mais com as plantas, e sim fosse enquadrado dentro desse grupo dos protistas. A grande maioria vão viver no ambiente aquático, seja do ciclo de água doce ou ambiente marinho, de água salgada. Outro grupo muito importante, que são todos descendentes de uma célula eucarionte, são o grupo dos fungos, um grupo fantástico, maravilhoso, que é muito encontrado no nosso planeta. Se você parar para pensar e dar uma gugada aí, você vai ver que o maior ser vivo do nosso planeta é um fungo. Isso mesmo, BioVibes, um fungo localizado nas florestas temperadas da América do Norte. Esses fungos, eles vivem abaixo do solo e têm um tamanho gigantesco. Eles parecem, BioVibes, se você parar e lembrar daquele filme, aquele dos homenzinhos azulzinhos, aquele dos homenzinhos que já tem o segundo que foi no mar, isso mesmo, aquele Avatar. Naquele filme você observa que há uma relação ecológica entre todos os seres vivos. Nessas florestas temperadas do Canadá e dos Estados Unidos, é esse ser vivo que vive abaixo da camada superficial do solo, ele digere o resto do corpo dos seres vivos e comunica com as outras formas de vida, distribuindo esse nutriente para toda essa floresta que depende deles para essa vida. Então aquele filme que você observa tem muita biologia envolvida, é muito estudo atrás de uma construção cinematográfica daquela. É muito pensamento e de quê? De biologia. Então cola aqui com a gente, porque você vai conseguir entender a biologia através desses grandes exemplos. Os fungos, como eu estou falando para vocês, são totalmente heterótrofos. Eles precisam de matéria orgânica para conseguir promover a nutrição das suas células. E esses fungos, eles têm uma nutrição, uma digestão que nós chamamos extracorpórea. Eles liberam substâncias sobre as matérias orgânicas que, ao serem digeridas, são englobadas e, dessa forma, distribuídas por suas células. Esses fungos, como vocês estão vendo na imagem aqui, têm diversas formas, desde formas visíveis, com corpos bem encontrados, como o cogumelo, o champignon, e também fungos que não são tão visíveis, como as leveduras, mas que participam intimamente do nosso dia a dia na fabricação de queijos e bebidas alcoólicas. Todos eucariontes podendo ser uni- ou multicelulares. Falando nos fungos, eles podem ter 3 formas de vida. Eles podem ser parasitas, decompositores ou predadores. Isso mesmo, eles podem ter um papel de auxiliar na reciclagem da matéria orgânica, podem também buscar nos seres vivos a nutrição já pronta ou podem ser predadores de outras formas de vida no nosso planeta. E aí vai, BioVibes, essa informação aqui do lado sobre tudo que eu falei para vocês. Olha que observação importante, mais de 70 mil espécies, desde fungos filamentosos, algodonosos, que vão ser encontrados na natureza. Então agora aí na sua casa tem fungo circulando no ar,
tem fungo atrás do seu armário, tem fungo em diversos ambientes sobre o seu corpo, dentro do nosso organismo. Eles são muito presentes, mais do que a gente imagina. Pensando nas células dos fungos, elas têm características únicas. As células dos fungos, elas são chamadas de hifas, e essas células elas são filamentosas, com divisão entre elas, que são as chamadas hifas septadas, ou sem divisão, onde os núcleos vão estar localizados lá dentro. Que legal! Ao conjunto dessas hifas, você vai estar vendo na imagem aqui, essas hifas vão formar o que nós chamamos de corpo ou micélio. E a sua parte de reprodução é o chamado corpo de frutificação. Então aquele bolor que aparece nos pães, nas frutas, nas nossas casas, é um tipo de fungo. Aquela estrutura que você está vendo é o corpo de frutificação. É a estrutura que vai estar liberando esporos. É ali que faz com que novos fungos possam ser encontrados em diversos ambientes. Ali no cogumelo, o capuzinho, o chapeuzinho do cogumelo, ali é o corpo de frutificação, da onde vão sair esporos, responsáveis também pelo processo de reprodução, certo? Então fica muito atento nisso, porque pode aparecer na sua prova perguntando sobre essa característica dos fungos. E no que diz respeito à árvore filogenética, o que a gente vai observar? No que diz respeito à árvore filogenética, o que a gente vai observar? Acompanhe aqui essa árvore filogenética. Vou desaparecer no 3. 1, 2, 3, fui! Então, se você olhar a árvore filogenética da classificação dos fungos, vocês vão observar algumas características comuns de todos os grupos. Os primeiros fungos surgem a partir da presença da parede celular, o mesmo envoltório presente em células bacterianas e dos vegetais, porém o açúcar estrutural é a quitina. Eles são responsáveis por absorver nutrientes do meio, como eu falei para vocês, digestão extracorpórea, possuem células chamadas de hifas, que são células alongadas, essas hifas podendo ser septadas ou cenocíticas, sem divisão, e vão se reproduzir por esporos. Esporo, Biovibes, seria uma forma de precursor da futura semente que vai aparecer nos vegetais. E aí nós temos os grupos. Zigomicetos são fungos que têm uma estrutura corporal pouco evidente, são fungos algodonosos, o bolor negro dos pães, aquele chumaçozinho de algodão que aparece nas frutas nas nossas casas. Esses fungos todos têm a perda do flagelo, algo comum em grupos anteriores. A partir dos zigomicetos eu passo a ter os fungos maiores, os mais desenvolvidos. O grupo dos ascomicetos, que tem um corpo de frutificação bem definido. E nesse grupo estão as trufas, um tipo de fungo que é muito utilizado na culinária francesa, é uma iguaria caríssima, muito utilizada nessa culinária, que é do grupo dos ascomicetos, tá? E esses fungos, eles têm um corpo de frutificação evidente, visível, que é comestível no caso das trufas. Não a trufa de chocolate, sim trufa, um tipo de fungo. E os outros fungos são os cogumelos, champignons, mais conhecidos, muito utilizados também na alimentação, e muitos são utilizados na fabricação de substâncias alucinógenas, drogas e medicamentos, que são os basidiomicetos, que é do filme Smurf, aqueles fungozinhos mais conhecidos por todos nós. Voltei, Biovibes! Valeu ou não valeu essa revisão sobre esses principais grupos dos seres vivos e as suas características mais importantes? Olha como aparece no Enem essas características dos seres vivos. Observa no ano passado, no Enem de 2022, como esse assunto apareceu para vocês. Acompanhe aí a leitura da questão. Antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm a capacidade de manter ou inibir o crescimento de micro-organismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Então eu tenho 5 tipos de antimicrobianos. No antimicrobiano 1, a ação é de unir-se aos ribossomos e o efeito impedir a síntese proteica. No antimicrobiano 2, unir-se aos microtúbulos, impedindo a segregação das cromátides. No 3, unir-se aos fosfolipídios da membrana, reduz a permeabilidade. No 4, interferir na síntese da timina e inibe a síntese do DNA. E 5, interfere na síntese da uracila e impedir a síntese do RNA. Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo?
Voltei! Então olha aqui para mim, BioVibes, olha que questão maravilhosa do Enem do ano passado. E aí vai sempre elogio, as últimas provas do Enem, do INEP, são provas muito bem elaboradas, que não visa que você decore. Ele quer que você entenda nessa questão a aplicação do conhecimento do funcionamento da célula procarionte das bactérias, das células eucarionte dos fungos e também da ação de antimicrobianos, antibióticos, por exemplo. Então, na pergunta ele diz: qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem alterar as bactérias da microbiota normal? Ou seja, eu quero uma droga que haja somente no fungo. O meu alvo é o fungo, eu quero destruir o fungo. Eu não quero matar as bactérias benéficas no meu corpo. Então perceba que na medicação número 1, se eu destruir ribossomo, interferindo na síntese proteica, todo ser vivo, como nós já vimos, tem ribossomo. Então todos eles vão ser danificados. Fungo, bactérias, células do nosso organismo, células de plantas. Então não é esse o tipo de antimicrobiano que eu quero usar. Por quê? Porque ele vai matar tanto os fungos como também as bactérias. No número 3, eu percebo que ele diz um antimicrobiano para destruir os fosfolipídios da membrana. Você já sabe comigo, bactérias e também os eucariontes, como os fungos, eles têm fosfolipídios na sua membrana. E a membrana é muito importante porque ela cria um espaço estável. Ela cria um espaço, ela seleciona o que entra e sai para dentro das células. Então, dessa forma, ela cria um ambiente homeostático, equilibrado, para que as reações ocorram. Se eu destruir a membrana, eu estou matando de bactéria, fungo, protista, planta e animal. Então, não é isso que eu quero. Na droga número 4, inibir a síntese de timina. Timina é uma base nitrogenada que está presente no DNA. Bactéria tem DNA? Tem. Fungo tem DNA? Tem. Então eu vou inibir a síntese, a multiplicação do DNA de ambos os indivíduos. Da mesma forma, no antimicrobiano número 5, onde eu vou ter a alteração na uracila. Uracila é importante no DNA. Uracila é importante no RNA. E esse RNA, ele vai coordenar a síntese de proteína. Então também eu vou destruir tanto fungo quanto bactéria. Isso mesmo, BioVibes. Com isso nós ficamos com a letra B, o número 2. Por quê? Porque microtúbulo é formado por uma proteína chamada de tubulina que só vai acontecer nas células eucariontes animais, comuns em procariontes, fungos e células dos animais, de uma forma geral. Então esses microtúbulos inibidos, eles impedem a multiplicação do fungo e, por consequência, a morte deles. Já na célula bacteriana que não tem microtúbulo, qual a consequência? Ela não vai sofrer, então ela se mantém presente e a microbiota está preservada. Valeu, BioVibes! Olha como é fácil quando a gente consegue utilizar os conhecimentos certos na aplicação da questão. Grande abraço do seu professor Anderson. Valeu, BioVibes!